A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Eu sou o Thiago Santa Rosa, sim, estou apresentando esta parte do programa já tradicional, um programa que se divide em dois ao longo da semana. Fábio Campos disse que essa parte vai se chamar Quarta Marcha. Nós achamos bonito o nome, estamos aqui quase que oficialmente lançando esse nome. Ainda faltam alguns detalhes para ter esse lançamento oficial, mas ele pode falar aqui porque está conosco mais uma vez para participar deste bloco, assim como Diogo Gomes. Já Thiago Raposo não estará presente num bloco que vai falar sobre considerações do programa anterior em relação à corrida ainda de Austin da Fórmula 1 e alguma coisa que ficou pendente, entre aspas, desse programa da semana, programa de 10 anos, que mencionou a prova do México e o título de Lewis Hamilton. Então, antes de mais nada, queria chamar o Diogo Gomes, o Fábio Campos, para dar um boa noite rápido, bom dia, boa tarde, boa noite rápido, perdão, e para dizer se eles têm alguma coisa para ser mencionada além disso. Vou começar primeiro com o Diogo Gomes, porque acho que os ouvintes estão curiosos para saber a opinião do Fábio Campos. Fala aí você primeiro, Diogo. Seja muito bem-vindo a este bloco do Café com Velocidade. Grande Thiago Santa Rosa, obrigado. Cada vez um prazer maior gravar esse programa de quarta, viu? Eles estão se mostrando mais tranquilos, eu diria. Essa questão de ler o retorno, né, podemos colocar dessa maneira, dos ouvintes, me parece bem interessante. Eu estou gostando desse modelo aí, mas vamos lá, nós temos algumas considerações, a gente grava hoje também MotoGP, então vamos pra frente. Sim, sem dúvida, MotoGP também vamos divulgar um bloco aí especial sobre tudo que aconteceu na Malásia, um circuito que agora é exclusivo da MotoGP. Então nós vamos falar sobre isso. E Fábio Campos, as notícias que ocorreram entre a gravação da primeira parte e dessa atual foram boas na sua percepção? Foram ruins? Seja muito bem-vindo a esse bloco. Olá, Rosa. Dá olá de novo, né? A gente é um bloco, mas a gente está de volta, na verdade, né? Da edição de segunda-feira, que falou em 3 blocos da Fórmula 1, né? Da corrida de Fórmula 1 no México. Aí a gente retorna agora no meio de semana, por isso estamos nos apresentando de novo, para continuar esse bate-bola com o ouvinte, né? Para puxar os e-mails da semana passada, que são sobre as considerações, e para falar, como você muito bem disse, porque a gente teve nessa semana, né, uma semana atípica, entre a segunda e a quarta, mais conhecido como a terça, né, toda a divulgação, a primeira divulgação, né, já que é uma fase da Fórmula 1 que começa em etapas. Eu não vou responder ainda se eu gostei ou não, vou deixar a gente começar o programa, e aí a gente vai falar sobre o assunto, mas tenho certeza que a gente vai poder esclarecer muita coisa e pensar muita coisa com o nosso ouvinte nesse bloco final, esse bloco de quarta-feira, que é o bloco que complementa, né, tudo que os ouvintes passam pra gente, e agora com a chance de complementar uma informação que saiu no dia anterior. Então eu acho que vai ser um bloco muito rico pra gente passar pro ouvinte também interagir, porque o ouvinte respondendo a edição, os 3 blocos da edição de segunda, tem mais ainda conteúdo para responder, que é neste bloco. Para na semana que vem é o círculo vicioso bom, né? O círculo vicioso do bem, que a gente vai voltar para, sem dúvida nenhuma, continuar o bate-bola com o ouvinte. É isso mesmo, Fábio Campos, e aqui a gente tem compromisso com a verdade. O Gomes me chamou até a atenção, falou, mas não tem apresentação no bloco de quarta-feira, Santa Rosa. E eu pensei assim, Thiago Raposo ainda não fez escola nesse sentido, preciso me adaptar. Mas tudo bem, a gente fez essa breve apresentação, mas vamos partir para os assuntos, né, Diogo? Que tem coisa aqui que ficou
pendente ainda do programa de segunda-feira, o tradicional programa gravado às segundas-feiras, liberado aí terça, às vezes quarta, como aconteceu essa semana, foi liberado logo na madrugada de quarta-feira, então tem coisa aí para ser discutida. Como, por exemplo, e aí já vamos passar aqui para os e-mails, um comentário que ficou pendente sobre a prova de Austin, que o Ricardo Banniman mandou, e que vai ser bom até para a gente poder participar, e quando eu falo a gente, Fábio Campos e a mim mesmo, que não participamos da discussão sobre a corrida lá em Austin assim, que participar de um outro evento em São Paulo no estádio do... Vamos lá. Concordo com o Diogo que a apresentação dos pilotos foi brega. Tive o mesmo sentimento de que bodega é essa? Que termo, hein, Diogo? Mas logo em seguida achei bacana por estarem mexendo no formato linha dura do Tio B. Tio B, não Tio V, tá? Novos tempos, novas tendências. Mesmo gostando de rock, a Liberty poderia chamar a última campeã do carnaval para desfilar em Interlagos com os pilotos sambando, tendo Rubens Barrichello à frente com toda a sua desenvoltura nos pés. Tirando a ironia final do Banniman, já tradicional em seus comentários, é interessante, né? Porque o marketing da Liberty Media tá fazendo a cabeça das pessoas de tal forma que alguns já acreditam que a Fórmula 1 mudou. Diogo Gomes, você que comentou a respeito disso, quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Adicionar que eu sou fã do Ricardo Banniman, um fã maior a cada dia que passa. O tom dele de ironia aqui no final foi genial. Então, eu não, como eu falei, eu não gostei eu gostei, eu diria, daquela questão toda em Austin, mas como algo pontual, né? Não algo para ser levado adiante, e eu achei meio brega. Eu achei até sem timing, para ser bem honesto. Aquela coisa meio... Eu sei que não é, mas parece uma coisa meio feita em cima da hora. Não é aquela questão ensaiadinha que a gente está acostumado a ver. Enfim, quem acompanha a NFL, NBA ou NASCAR mesmo, qualquer esporte americano aí, sabe como as coisas são todas bem milimetricamente, nessa questão de apresentação, ordenadas, né? Não sei, eu tive a impressão que estava meio bagunçado ali. Mas, enfim... Eu acho que, falando sobre a Liberty agora, nesse ponto, não sei se dá para dizer comercial, mas de marketing, de redes, não dá para negar que teve uma mudança enorme, é uma mudança muito positiva. E tinha que fazer isso mesmo. Você assumir a categoria do jeito que estava e manter essa parte tão obscura era um dos maiores erros. Não só maior do que esportivo, né? Que podem vir a ser cometidos, claro, que é o que interessa, mas era um erro muito grande. A Liberty, obviamente, viu esse espaço, trabalha em cima disso. O fã em geral, o fã mais inocente, eu usaria essa expressão. É claro que ele acaba confundindo muitas coisas e ele via uma Fórmula 1 muito engessada, então quando isso começa a se abrir, quando esse show começa a se abrir para ele, claro, fica deslumbrado e tudo mais. Então, assim, o impacto é positivo dessa interação. Repito, eu até gostei do que teve lá em Austin, achei brega, mas eu até gostei. Agora, assim, algo pontual, né? Eu gostei da maneira como eles se adequaram ao local onde eles estavam. Eles foram para os Estados Unidos, eles chamaram lá o apresentador, sei lá, narrador, não sei como é que chamar o tal do Buffer. Michael Buffer. Isso. Porque ele tem um irmão também que faz a mesma coisa. Mas, que enfim, é o Bruce Buffer. É o do UFC, não é isso? Isso. O Michael Buffer é o mais tradicional apresentador de lutas de boxe dos Estados Unidos. E o Bruce ficou famoso por conta do UFC. Eu nunca vi uma luta na minha vida, então vai ser difícil conhecer. Mas eles se adequaram, né? Eles foram lá, chamaram todo aquele pessoal. A questão do hino também foi diferente. Então, assim, eu gostei. Com a maneira como eles se adaptaram a isso, assim como eles devem tentar encontrar maneiras aí de se adaptar, assim como foram quando foram para o que eu chamo de casa da Fórmula 1, né, para a Inglaterra, fizeram o F1 Live London, né, se não me engano o termo que eles usaram lá dos carros, enfim, são maneiras de se adequar, de promover o esporte, e eu acho isso assim
extremamente positivo. Eu acho que o americano que fecha a corrida, ele se sentiu um pouquinho mais em casa do que ele sentiu nos últimos anos, com toda aquela questão envolvendo ali. Então, são maneiras, o fundo de tudo é maneiras que eles encontraram, assim, superficiais, vamos colocar dessa maneira, né? Porque o que promove o esporte mesmo é a qualidade ali dentro, mas existem maneiras extras que eles podem fazer para alavancar a imagem, para chamar mais pessoas, para chamar a atenção de forma positiva, e eles estão tentando fazer isso. Então, eu vejo como algo positivo. De novo, brega, mas para onde eles estavam é algo positivo. Let's get head to Rumble, Fábio Campos. Ou vamos nos preparar para fazer barulho. E aí, o que você acha a respeito desse ponto levantado pelo Banniman? O marketing da Fórmula 1, que é aquela coisa que a gente discutiu no programa especial e que chamou muita atenção, principalmente em Austin. Olha, eu não tenho muito a acrescentar do que o Diogo falou, não. Eu acho que são medidas de maquiagem, né? Simpáticas. Você quer falar que é simpática? Não é nem isso. É legal, é lógico que foi ali legal por ser diferente, né? Você vê os pilotos entrando um a um praticamente, né? Os últimos pilotos foram entrando um a um por um. É diferente, é para fazer aquilo ali de vez em quando nos Estados Unidos. Eu não vejo problema, mas eu não costumo ser nem conquistado e nem essas coisas nem me rejeitam muito, porque é muito. A gente está numa semana, né, de mudanças tão profundas, do futuro da Fórmula 1 está sendo posto em xeque nesses dias. Eu acho que essas entradas de piloto, videozinho no YouTube, essas coisas são uma maquiagem. É legal fazer. Para mim não faz muita diferença, não. Eu acho que é bom fazer, claro que é muito melhor fazer do que não fazer. E se a Fórmula 1 for adaptar as suas atividades para cada país que ela vier, como, por exemplo, ela ajudou o México a abrir escolas devido ao terremoto, se for nesse caminho é muito mais legal do que narrador de luta livre apresentando, enfim. Mas isso é normal, eles querem mais corridas nos Estados Unidos, então é a casa deles, né, dos donos, então é lógico que eles vão fazer uma promoção forte nos Estados Unidos, é natural, e eles vão levar mais corridas para lá. Pode ter certeza que num futuro de médio prazo, talvez, vai ter mais grande prêmio nos Estados Unidos. Eu vejo como uma maquiagem necessária. Para mim, para você, que vivemos isso, podemos colocar assim, não vai fazer diferença. Não vai mesmo, né? Isso não vai conquistar a gente. Mas não são vocês que eles estão olhando. Exatamente. Essa é a segunda parte do meu comentário que você leu bem. Não é a gente que ele está conquistando, né? Eu acho que todos concordamos com isso. Ele está querendo pegar o americano ali que não tem, enfim, nenhuma familiaridade mais com a Fórmula 1. Então, qualquer tipo de conquistar, de deixar o cara mais familiarizado, que foi como eu entendi aquilo tudo ali, né? Daquele show mais americanizado, acaba sendo para eles positivo, né? Então, poxa, eu vou chamar esse pessoal, é uma maquiagem, totalmente, é algo totalmente superficial, mas eu não sei se é todo fã que ele tá nessa posição que a gente tá, de, poxa, eu não quero saber se vai ter show, eu quero saber como é que são esses motores, eu quero saber como é que é essa parte, ou aquela parte, né? Muitos fãs vão, querendo ou não, vai ser a maior parte do público, é aquele cara que vai ligar a TV para assistir 1h30 de corrida e depois vai desligar e ele não vai ter nenhuma notícia da Fórmula 1 durante, sei lá, até a próxima corrida. Acontece, eu diria que tem uma parcela enorme do público funciona dessa maneira, ou quase dessa maneira. Então, eles tentam buscar esse tipo de pessoa, eu acho que é positivo para eles, pro produto deles. Mas eu acho que isso não vai buscar ninguém. Eu acho que isso aí pode até agradar, pôr sorrisos nas caras das pessoas, mas isso não vai buscar as pessoas. Eu acho que é muito mais importante a transição da NBC para... Mas aí quem está falando é o Fábio Campos ou você está fazendo uma análise sobre isso? Eu não acho que vai atrair. A minha opinião é que não vai atrair o leigo. A gente discute isso toda hora, né? De trocar o leigo, o fã, o vidrado, o que não é vidrado. É muito mais importante a mudança de televisão que vai acontecer nos Estados Unidos, da NBC que vai para a ESPN, agora na Fórmula 1 vai transmitir muito menos horas. Isso aí pesa muito mais. Aquilo ali é uma maquiagem bonitinha, mas serve mais para quem está no autódromo, de quem pagou o ingresso, muda ali o esquema, a ordem das coisas. No final das contas segue o... É porque as pessoas, elas têm tudo que é diferente na Fórmula 1,
já causa o barulho, né? Porque as pessoas têm talvez uma necessidade interna de ver alguma coisa diferente, que aí entra aqueles pilotos lá com a fumacinha, né? Saindo ali de uma toca escura, e aí as pessoas já sentem necessidade de falar sobre isso. Eu acho que segue o jogo, porque aquilo ali foi um momento antes da Fórmula 1 pensar, pra mim não fez diferença nenhuma. Fez diferença, como eu falei no primeiro bloco, fez diferença para a Force India, que só conseguiu correr com o Esteban Ocon porque teve um tempo maior para preparar o carro, porque a volta para o grid foi muito antes do que ela é normalmente. Para eles fez diferença. A grande diferença que a Fórmula 1 fez nos Estados Unidos foi para a Force India, para mim. Não, mas você já imaginou a quantidade de como se mede envolvimento em rede social, sei lá, likes, retweets ou eu não uso Facebook, então não sei os termos usados lá, mas devem ser os mesmos. Você lembra a quantidade de engajamento em rede social, por exemplo, em comentários, imagens e tudo mais, que rolou por conta disso? Pra gente isso não significa nada, mas assim, pro setor de marketing, acho que não sei nem se existe setor de marketing, setor comercial que seja, que tem que entregar tal coisa, eu acho que, sabe, esses pontinhos contam. Aí eles, de novo, desde que não influencie no esporte, desde que não seja uma coisa, olha, precisamos de show, então vamos mudar alguma coisa no esporte, desde que não influencie desse jeito, como a NASCAR, que mudou a maneira dela de funcionar as corridas por conta do show, desde que não seja algo desse gênero, que fique fora da pista, ou que fique antes ou depois de começar ali a corrida, de começar o vamos ver. Por exemplo, falaram muito do pódio no México, né, que girou com um espetáculo, teve um DJ, teve umas coisas. Entra bem pra mim, entra no mesmo tempo, não faz a menor diferença. Mas é o que eu falo, eu acho que faz diferença para quem tá no autódromo. Eu acho que a gente está valorizando muito uma entrada de pilotos que só foi diferente. Faz diferença, talvez, o evento que você citou de Londres. Esse sim, você põe os caras ali numa tarde, você para a pessoa na rua, o menininho vê a Fórmula 1 ali do nada, né? Fala, o que é isso? Ali eu acho que é uma ação muito mais forte. Agora, se o piloto entrou com um narrador, se o piloto entrou com fumacinha, isso para mim é muito nada, entendeu? Na minha opinião, para se falar, olha só, deu-se um passo rumo a uma publicidade positiva. O que foi feito em Londres é completamente diferente. Ali sim é uma coisa que é fantástico. Aquilo ali, quem vive aquela experiência não esquece nunca. Bom, vocês querem acrescentar ainda alguma coisa sobre esse tema ou posso mudar? Porque a discussão pegou, mesmo com todo o ceticismo de um lado de Fábio Campos, que é fato, desculpe, é fato. Coração de pedra, Fábio Campos. É fato, Fábio Campos, não fique bravo comigo, é apenas a sua opinião e não estou nem discordando dela, apenas reforçando. Porque nós vamos entrar agora num ponto chave, que é a questão Verstappen, a ultrapassagem dele em Austin, que Sim. O Lucas Herrera mandou um e-mail bem detalhado sobre isso. Então eu vou passar tudo e aí vocês já podem comentar em seguida. O e-mail é um pouco grande. Vamos lá. Seguem as minhas considerações sobre o programa de semana passada. Eu teria mandado durante a semana, mas como não teve, mandei para essa. E até foi bom, viu, Herrera? Porque aí vamos aproveitar essa frase dele e dar aquela cobrada, pessoal. Galera, eu sei que a gente liberou o programa essa semana, um pouco mais tarde, para vocês mandarem os comentários, mas faz um esforcinho para mandar comentários a respeito do programa que já saiu. O 540 já está aí, parte dele, e a gente não recebeu nada sobre o 540 após a publicação. Então, por favor, esse esforço. Tá certo, Diogo? Mas nesse caso é um atenuante, né, Rosa? Realmente, como você citou, o programa saiu, ele não conseguiu sair na terça, né? Ele saiu praticamente na quarta. Mas, pessoal, tem gente que sai o programa, já ouve, já anota algumas coisas. Então, pessoal, por favor. Eu sei de alguns, então são esses que estão sendo cobrados. Mas voltando ao e-mail. Na verdade, o que eu tenho a dizer mesmo é apenas sobre a punição ao Verstappen. Todo o programa inteiro foi baseado na falta de critério da FIA permitir vários movimentos e punir apenas o do holandês. Vários movimentos de outros pilotos. Eu não sei se estou sozinho nessa opinião, porque não vi quase ninguém falando sobre isso. Mas, ao meu ver, o lance do Verstappen foi totalmente diferente de praticamente todos os outros lances que foram citados.
Quase sempre se citou o fato de vários pilotos terem saído com as 4 rodas da pista após terem feito as curvas. Nesse caso, eles vão lá fora e teoricamente conseguem ter vantagem. Ao meu ver, essa vantagem é discutível, porque os carros têm que fazer um caminho maior do que a pista. Então, essa vantagem não seria garantida. Eu não sei se é o Lucas Herrera que mandou e-mail ou se é um dos caras da FIA que mandou. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá? Já no caso do Verstappen, não existe essa discussão. Ele cortou uma curva, reduziu o tamanho da pista. Ele indiscutivelmente levou uma vantagem saindo dela. Exagera um pouco até dizendo que em menor escala ele cortou uma chicane. Essa é uma das regras mais antigas do automobilismo. Você não pode cortar a pista. Na minha opinião, a punição foi muito bem aplicada. Se eu não me engano, entre os inúmeros casos que alegaram que a FIA não puniu somente, teve um que foi idêntico ao do Verstappen, que foi do Sainz contra o Pérez, se não estou enganado. E foi uma situação que a ultrapassagem nem se concretizou naquele momento. Esse foi o único caso que eu considero idêntico ao que foi punido. Todos os outros eram ganhou vantagem, tá ganhado. Calma, Diogo, calma, porque a gente tem que contextualizar. Como, de novo, Fábio Campos não estava presente, nem eu estava presente. Você, Diogo, vai responder porque ele questionou várias das opiniões emitidas no programa passado. Você estava aqui. Então, fique à vontade e depois a gente entra e aborda esse assunto com as nossas opiniões, a minha e de Fábio Campos. Então, esse foi um lance para debate, foi muito interessante, né? Eu até falei na semana passada, gravei com a Bárbara e com o Thiago Raposo, eu até falei que assim, eu fiquei totalmente em dúvida sobre os dois lados. Eu passei dias, nós gravamos na terça-feira, e na terça-feira ainda não tinha uma ideia clara de se tinha sido ou não. Então eu fiquei meio que fazendo um ponto assim, ou pontos assado, verificando um ponto aqui, um ponto ali para verificar. Eu concordo com tudo que ele falou, com essa exceção do Sainz que eu interferi, porque para mim se ganhou a vantagem. Eu até falei ganhada, né? Eu errei no português, perdão. Se ele fez um movimento, não ganhou a posição, mas ele ganhou uma vantagem, não ganhou essa na essência. Então, ele ganhou a vantagem ali, pronto. Então, ele já merecia uma punição pegando essa linha. Essa linha de que se ganhou punição, ganhou vantagem, ali teve alguma vantagem, merecia ser punido. Eu defendi a ideia de que o Verstappen não deveria ser punido. Um dos pontos, vários pilotos usaram partes externas da pista. A curva 9 foi um absurdo. Eu acho positivo até dos pilotos terem espaço para ir lá fora e esticar uma curva e ganhar mais velocidade, mas eu tô seguindo as regras da FIA que se for lá fora ser punido, eu vi todo mundo ir lá fora e ninguém foi punido. E ganha sua vantagem de ir lá fora e ganhar mais vantagem, e ganhar mais velocidade. Mas vai mais longe. Sim, mas você ganha mais velocidade. O próprio Ricardo falou do caso do Bottas, que ele vai lá fora e também usa a parte externa para poder ganhar velocidade e sair na curva 2 lado a lado com o Ricardo. Mas ali até pode analisar de uma questão diferente, porque o Ricardo força uma ultrapassagem e joga o Bottas lá fora, né? A diferença do Verstappen que ele buscou o espaço. Ou, enfim, cabe a interpretação. Mas, pra você ver, é uma situação muito complicada. Tem os dois lados, eu até cito como corretos, mas eu na posição, nesse momento eu me coloco na posição de quem está julgando ali. Eu creio que não merecia a punição, primeiro por vários pilotos terem ganhado espaço e você só punir ele, todo momento ali, o envolvimento da prova, de você fechar um resultado e aí você ter que mudar o resultado em cima da hora, tudo aquilo ali me pareceu muito negativo. Eu não puniria. E já que as coisas não ficaram tão abertas nesse sentido. O que o Herrera falou, de novo, tirando essa parte, o resto que ele falou eu não discordo. Eu também pensei tudo isso aí que ele pensou. Inclusive a minha ideia inicial foi, poxa, merecia ser punido. Porém, porque eu achei que ele tivesse ido lá buscar o espaço, e acho até agora que ele foi lá buscar o espaço, apesar de algumas pessoas disserem que ele ficou sem a linha, né, sem o espaço, o Raikkonen não deu espaço, por isso que ele foi lá fora, mas enfim, aí é a interpretação de cada um. Mas eu concordo com o que o Herrera falou, mas eu creio que se você não puniu
certos pilotos por conta de movimentos parecidos, ou movimentos em que eles ganharam a vantagem, você não vai punir aquele piloto ali. Sabe? E se a FIA queria trabalhar tão duro em cima disso, então ela deveria ter afirmado desde antes, ou imposto regras desde antes sobre isso. E não foi o caso. Pilotos cortaram ali, ou em outros pontos, durante todo o final de semana. Então, eu não puniria o Verstappen, mas eu entendo que é uma situação assim complicada. No final foi uma questão de interpretação, eu até diria, então tem muitas interpretações diferentes e é por isso que rendeu tanto debate e continua rendendo, isso é positivo. Fábio Campos, eu vou até aproveitar e para inserir você nessa discussão, a gente comentou a respeito sobre a utilização de circuitos, as características deles hoje em relação à Fórmula 1, com a MotoGP e tudo mais. Austin é um desses circuitos que tem até uma certa rivalidade quando se fala das duas categorias, porque pelo menos esse ano, quando a MotoGP foi lá, foi um festival de críticas a respeito sobre a condição do asfalto por causa da Fórmula 1 e tudo mais. E agora a Fórmula 1 tem essas questões relacionadas ao Verstappen muito porque é um circuito preparado para a parte de segurança que é imposto pela Dorna. E aí, isso tem a ver mesmo? Eu tô certo nesse pensamento ou você vai para uma outra linha? E a respeito do movimento do Verstappen, o que você tem a dizer? Não é que é imposto pela Dorna, né? Os autódromos hoje eles têm que atender alguns autódromos, né? Eles que passam por isso, eles têm que atender dois tipos de interesses que são... Aliás, deixa eu corrigir, não é nem Dorna, né? No caso é a FIM, que é a FIM que homologa, né? Mas a Dorna é como se fosse quem vai e visita os autódromos, como se fosse a comissão também de segurança da Fórmula 1. Então, está ficando cada vez mais evidente, né? A projeção de segurança para as áreas de escape, ela é diferente para as duas categorias. Então, isso é uma coisa que está no centro do debate que a gente teve no bloco de segunda-feira, do tamanho que a MotoGP já tem a chegar ao ponto de ter a sua voz ativa, digamos assim, até nessa questão das áreas de escape. Mas ali, naquele ponto ali do Verstappen, eu acho que independente de motos ou do que quer que seja, seria como era. A pista continuaria daquele modo ali como ela é. No caso da curva, se eu não me engano, a 17, né, que foi aonde o Verstappen fez aquela curva de 3 pernas, né, ali é 16, imitando 17, a 18, Turquia. Enfim. Não sei se imita tanto, porque a da Turquia é até bem diferente se você analisar assim geometricamente, mas é uma curva de 3 velocidade pernas. É colossal, né? Isso é. Uma curva de Saudades Turquia, mas enfim. Eu acho que a punição do Verstappen, né, coloquei muito porque já que eu não participei do programa, eu coloquei muita coisa no Twitter desse assunto. Eu acho que a punição do Verstappen, ela está na regra, mas não é porque ela está na regra que ela é certa. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente tem, porque o automobilismo se transformou, infelizmente, na visão de muitos dos fãs, não só dos que o controlam, né, um esporte de regras. Claro que todo esporte tem que ter regra, claro que não pode haver abuso de cortar pista, claro que tudo tem que ser feito com o que eu chamo de bom senso, né, que é uma expressão simples e não precisa nem de muita explicação. No caso, eu concordo do que vocês disseram no programa, então, que o Herrera se refere. A partir do momento em que você, quando eu digo você, eu digo Charlie White e sua turma, não estabeleceram limites na sexta-feira, né, o Diogo falou da curva 9, a curva 19 para mim foi muito mais absurdo, porque ali praticamente todos cortaram. O Vettel cortou durante a corrida, e ali foi na sexta-feira já foi um verdadeiro festival. Ou seja, houve ações na sexta-feira que poderiam ter gerado uma atitude. Né? Se fosse só alguma coisa que comece a acontecer só na corrida, é mais difícil dos controladores de corrida tomarem uma atitude. Mas ali, naquele final de semana dos Estados Unidos, na sexta-feira ficou muito claro, né, que os limites da pista não seriam respeitados, não seriam impostos, né, como poderiam ter sido. A partir do momento que se liberou os limites da pista, eu acho um pecado você punir o uso
de fora dos limites do excesso dos limites da pista, no seu momento mais genial e mais fantástico. Porque não há como concordar com a liberação do uso para usar a área externa da pista para ganhar tempo e punir para outras coisas. Para defesa de posição também foi permitido, porque o Bottas teve um lance na curva 1 com o Daniel Ricciardo, que na minha opinião foi belíssimo, não tinha que ser punido, e não foi, corretamente, ele está brigando. Quando os pilotos estão brigando um com o outro, o automobilismo tinha que ser gerido por uma outra ética. Né? Eu não consigo condenar a ultrapassagem do Verstappen, por fantástica que foi, por causa de uma linha branca na pista. É isso que nós estamos deixando, quando eu digo nós, eu digo público, inclusive, está se deixando guiar por uma linha branca na pista. Evidentemente que se o cara corta uma chicane de Monza e passa reto, é lógico que você vai punir. É evidente. Não é anarquia que está sendo pregada aqui. Mas uma briga, uma ultrapassagem em última volta, deveria ser considerada uma coisa sagrada no automobilismo. É um pênalti numa final de Copa do Mundo aos 45 do segundo tempo. Existe a regra igual para todos os minutos do jogo, mas existe a regra e existe a realidade. Né? Só marca o pênalti aos 45 do segundo tempo de uma final de Copa do Mundo se for um chute na cara. Né? Não vai ser uma raspadinha aqui que o cara vai marcar. A mesma coisa serve, na minha opinião, para ultrapassagem. As pessoas deixam de valorizar o lance lindo do Verstappen para discutir, ele realmente passou fora da linha branca. Que se dane a linha branca. Que se dane a linha branca. Automobilismo é aquilo que o Verstappen fez com o Raikkonen na última volta. Se cruzou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Coloquei no Twitter. Se tivessem punido desde a sexta-feira, talvez eu me calasse. Talvez. Porque acho que a reflexão que eu estou fazendo aqui valeria da mesma maneira. Mas talvez eu me calasse se tivessem punindo tudo. Olha aqui, como já fizeram. A FIA já fez outros finais de semana isso. Olha aqui, pisou fora a Hungria, por exemplo, 2016. Encostou a roda, tem sensor, meu amigo. Eles falaram, tem sensor, não vai ser nem a câmera mais, tem sensor além da zebra. Passou as 4 rodas, acabou. Era só ter feito isso. Então, para quem quer impor limites de pista, para já terminar o comentário, já estou me alongando. Para quem quer impor limites de pista, ou impõe, ou não impõe. Você não pode impor no final de semana e no outro você coçar a cabeça. Isso é falta de pulso, isso é falta de comando, isso é falta de coragem. E aí você vai na última volta, com um argumento até que alguns vão dar, abriria um precedente. Que se abrisse. A gente não pode pegar a briga René Arnoux e Gilles Villeneuve e transformar aquilo ali numa coisa ilegal. A gente não pode pegar Massa e Kubica em Fuji e bloquear aquilo que foi uma briga linda porque os caras estão saindo da pista. Conclusão, existe sair da pista e existe sair da pista. Tem que ser julgado isso de duas só. Porque o cara colocou um pouquinho de roda além da linha branca, você puniu um movimento daquele ali que ninguém faz, né? Que a arquibancada vibrou, que dentro da equipe todo mundo vibrou. Você não pode cortar isso para ser um Zé Regra, José Regra. Você não pode ser um José Regra com uma ultrapassagem na última volta de uma corrida de carro. Eu tenho que lembrar de um fato que para mim é muito claro dentro do Verstappen, nem tanto relacionado à Fórmula 1, isso aconteceu na kart, mas para mim é o ponto principal. Uma das maiores ultrapassagens que eu vi na vida, se não a maior, foi a do Zanardi em cima do Brian Herta em Laguna Seca, no Sacarrolha, na última volta da última corrida de 1990, agora não lembro se foi 94, 95, foi o ano que o Jimmy Vasser foi campeão. Creio que seja 94. Aquela ultrapassagem maravilhosa foi por fora da pista. A segunda perna do Sacarrolha, o Zanardi passa por fora da zebra. Mesmo assim, eles falaram, vamos em frente. Até hoje, tem gente que lembra daquela ultrapassagem, tudo, e não se dá conta que se fosse pegar a regra do automobilismo em geral, ou como foi até dito no e-mail do Herrera, ele fala, né, isso em algum momento que é princípio básico do automobilismo, mas se fosse nesse caso levado em conta, não teria ficado para a história esse movimento. Os movimentos que o Fábio Campos mencionam
sobre a briga, principalmente acho que a briga Kubica e Massa, é impressionante. É um jogando na área de escape, o outro numa última volta, com chuva, praticamente visibilidade zero, mas aconteceu e ali se optou por deixar. Eu ainda acho que em alguns momentos o pessoal que cuida dessa parte da FIA de julgar o que acontece na prova, ele é muito estático, ele é muito parado, moroso, né? E assim, alguns momentos eu tenho a impressão e a sensação que deveríamos ter uma mudança radical ali, sabe? Tirar o Whiting não pelo que ele não fez ou não porque ele é ruim. Não quero nem julgar isso, mas começar a levar pessoas realmente diferentes a cada prova, em todo, inclusive para liderar aqui, inclusive para ter uma visão diferente. E aí, no final do ano, essas pessoas pararem, olharem e começarem a realmente ver o que de fato tá dando certo e que não tá dando, porque em alguns momentos chega a ser até retrocesso. É coisa que já viram que aconteceu em outros anos e, sabe, não tem vamos definir assim, o parâmetro é esse e acabou. Como você disse, Fábio Campos, o parâmetro era sexta-feira, nos treinos livres, e não aconteceu. E tem mais, no momento que ainda a Fórmula 1 como um todo se propõe a ser mais transparente e que começa a filmar os briefings, que é um detalhezinho até irrelevante para essa questão, mas suponhamos que daqui a pouco eles começam a questionar isso repetidamente em briefing após briefing, e aí? O que eles vão fazer? Que atitude tomar? Então tem esses pontos a serem questionados. Eu acho que assim, uma mudança na estrutura ali de quem vai em toda a prova pode fazer isso mudar, trazer gente com um pensamento novo, diferente. Claro, o enfoque segurança, Diogo sabe também, como eu, que tem que sempre se pensar na vida humana acima de tudo, mas tem que ter uma dimensão também para não atrapalhar a corrida, para que a corrida não seja prejudicada por isso. Não, mas você tá lá, simples e curto assim, pune ou não pune nesse caso? Se eu não puno. Eu gosto de algumas das ideias que você colocou, mas acho que agora não funciona. Então, por exemplo, se a gente vai pro Brasil agora e tem uma dúvida, será que o Brasil, puxando aqui na memória, eu não vejo nenhuma curva. Não, ali onde vocês ficam, né, na G, aquilo ali é curva. Eu chamo curva por número, tá? Eu sei que tem um nome, mas, enfim, me perdoem, é costume. Acho que é 4. É a 4. Tem uma esticada, a curva à esquerda, obviamente, e às vezes os pilotos dão uma bela esticada lá fora. Enfim, a minha dúvida é assim, se tem alguma um lance parecido com esse, Interlagos, por exemplo. Como é que eles se posicionam? Sabe? Como é que eles se posicionam? Se tá o Mika Salo e tem um nome de um outro comissário aí que pegaram para Cristo rolando, se tá essa dupla, eles seguem um padrão de Austin, ou eles seguem um padrão que eles usaram no México? Ou não tem um padrão, ou melhor, ou não tem um padrão deles, o padrão é da FIA. Esse tipo de coisa que eu acho que fica muito obscura, sabe, que poderia ser melhor explicada. Eu sou um dos caras que aplaudem eles mostrarem os briefings. Até conheço várias pessoas que não gostam, acham necessário, é uma perda de tempo. Enfim, respeito a opinião de todo mundo. Eu gosto, mas por exemplo, eu acho que é muito mais válido você ter alguma coisa explicando o porquê das punições, ou porquê de não punições em alguns casos, do que você filmar lá, botar um vídeo de 5 minutos ganhando pros pilotos aquilo ali. Porque, por exemplo, você está numa posição em que alguém vai perguntar, alguém não vai perguntar. Nesse briefing, por exemplo, que lançaram do GP de Austin, GP do México, né, que é falando sobre o GP de Austin, ninguém falou sobre esse lance do Verstappen. Falaram sobre outra situação de outra curva. Então, para colocar isso não ter uma solução, é melhor, por exemplo, uma explicação, olha,
O Verstappen não foi punido por quê? Não é nem dizer é certo ou errado. É assim, olha, nós punimos o Verstappen por quê? Faz 2 parágrafos explicando por que quem quer que tome a decisão, por que essa pessoa ou esse grupo de pessoas decidiram que não. Ó, ele mereceu ser punido porque ele ganhou vantagem assim. Sabe, já que quer deixar as coisas claras, já que quer transparecer, então vamos transparecer da maneira correta, né? Não de maneira superficial, mostrando o que quer mostrar e outras coisas, sabe, escondendo. Mas enfim, isso é uma série de mudanças longas aí que podem ser estabelecidas. Agora, assim, eu não tenho dúvidas que se acontecer algum lance parecido na próxima corrida, agora em Interlagos, daqui a algumas semanas, vai ter muita coisa a ser falada, sabe? É que Interlagos só tem um ponto que gera dúvida, que é a entrada do box, mas desde que ela foi reformada, ali passou a ser menos problemático, né? Que eles tem até uma regra ali que eu não concordo, que é aquela questão da linha. Você tá no. Eu tô na linha, eu tô no ritmo de corrida, mas se eu passei em cima da linha, eu ganho uma punição. Alguns anos atrás, um piloto foi punido porque passou em cima daquele início de linha ali. Eu discordei assim, de uma maneira. Eu, obviamente, não era membro do café, são uns 3 anos atrás. Eu discordei de uma maneira grotesca. Eu nem sei se ano passado eles usaram isso, não lembro, mas eles desenharam de uma maneira que eu acho que deu pra sanar isso. Né? Deu pra passar. Mas, por exemplo, no México, todo mundo viu a curva 1 e curva 2 ali, né? Porque curva 1, curva 2, curva 3 é tudo uma coisa só do México, a gente pode dizer. Eles colocaram uma série daquelas. Podemos chamar de zebras, mas amarelas, né? Ou laranjas, né? Dependendo da visão de cada um. Seguindo todo o caminho para não acontecer o que aconteceu no ano passado com o Rosberg, que ele passa reto ali, fura e sai lá na frente, e aí teve uma outra briga. Colocaram, sabe, uma porrada de pequenas zebras, obstáculos, que seja, de um ponto ao outro. E eu acho que tiveram outros pontos do circuito que poderiam chamar mais atenção e não colocaram. A saída da segunda chicane, porque é basicamente reta, tem a primeira chicane, tem outra reta e tem a segunda chicane. A saída da segunda chicane, não que exatamente alguém poderia ir lá fora, se pegando aí a linha, 4 rodas fora da linha, mas vários pilotos espalharam muito. Se você for jogar vantagem por ir um pouco lá fora, alguns ganharam vantagem ali, mas, sabe, eu acho que, mesmo depois de você falar tanto em Austin, eles chegaram no México, pegaram a curva 1, colocaram 50 pedaços de obstáculos, e como se isso resolvesse, sabe? E olharam para uma curva, esqueceram das outras curvas do circuito. Aí na quinta-feira todos os fotógrafos e todas as câmeras do mundo filmaram a curva 1 cheia de obstáculos. Olha, tomaram uma medida impedindo que se corte a pista e se ganhe vantagem. Não fizeram nada, na realidade. Sabe o que parece, Diogo Gomes? Parece aquelas soluções que a gente conhece aqui no Brasil. Não se procura fazer uma educação, por exemplo, para conscientização no trânsito. De vez em quando aparece uma campanha nacional, algo centralizado em comerciais de TV, bem pequeno, e enquanto isso está se matando igual, e aí um ou outro prefeito em alguma cidade tende a colocar lombada, e lombadas sem padrão nenhuma, umas mais altas, outras mais baixas, sabe? É bem nesse... de Interlagos, cara. Exatamente, é bem nesse caminho. É tipo fazer o famoso puxadinho sem pensar no contexto. Eu não sei se Fábio Campos nessa linha também concorda com a gente ou não, mas tem que se pensar, a coisa tem que ser feita de forma pensada. Vamos seguir um padrão e vamos adotar ele para o ano todo. Inclusive, claro, existem dimensões que tem que ser feitas, zebras, tudo mais. Não estou querendo dizer que tem que ser tudo exatamente igual, tem que ser dentro de uma medida, mas não que no México a gente vai colocar lombadinhas fora da pista para mostrar que não pode cortar caminho como cortou em Austin, sendo que não foi nem diretamente mencionado como fato preponderante a ultrapassagem do Verstappen. E você percebeu que em Austin, na penúltima curva, fica inclusive uma câmera bem quase na altura do chão, olhando para a câmera, olhando para a linha branca. Aí, tipo assim, você está na volta de qualificação, você abriu para essa penúltima curva, os seus 4 pneus passaram dessa linha, sua volta é desconsiderada na hora.
É quase como se a linha branca fosse um grande pecado que jamais pode ultrapassar aqui, porque é um pecado capital e você tá morto se você fizer isso. Mas eles fazem isso na Áustria, né? Eu não sei se eu falei Áustria, mas eu tô me referindo à Áustria, aquela penúltima curva, que é muito rápida, inclusive, porque eles vêm espalhando e depois fazem a última curva. Na Áustria, com aquela última curva que espalha, a penúltima curva que espalha bastante, eles fizeram isso. Na curva 5 de Hungaroring, também é a mesma coisa, que é na subida do morro, uma curva bem rápida à esquerda. Eu lembro foi o exemplo mencionado pelo Fábio Campos. Do Campos, eu lembro eu acho que o Fábio Campos lembra também, de 2012, o Grosjean faz uma ultrapassagem por fora ali, dá pra você imaginar a ultrapassagem por fora ali, ele conseguiu fazer a ultrapassagem por fora ali, mas o pneu dele ele foi espalhando para a direita, né? O pneu esquerdo dianteiro foi tipo, sei lá, 3 centímetros além da linha branca. E aí, por conta disso, ele foi desconsiderado a ultrapassagem dele, que foi puxa, que pecado enorme. Mas enfim, isso faz tempo. Mas o grande ponto é, hoje não tem uma linha clara do que é o que não é, sabe? Essa história de que, passou dos quadros da linha. Tá no regulamento que passou da linha punido. Não faz sentido. Bom, não temos mais ponto este tema. Vou passar aqui pro próximo e-mail, que é do Andy Cardoso. Na verdade, o Andy já teve alguma coisa comentada nesse programa 540, mas ele fez algumas ressalvas sobre comentários gerais da categoria. Então, vamos lá. Primeiro, todo respeito a Schumacher e a Hamilton, que por puro talento merecem tudo que conquistaram no automobilismo até hoje, mas não me agrada nada ter um piloto sozinho correndo lá na frente de todo mundo. Se for para ver carro sozinho correndo, prefiro ver Rally, que é muito mais legal que Fórmula 1 hoje. Mas pelo menos a competição entre outros pilotos e mesmo as confusões como as de Ocon e Pérez estão suficientemente boas para salvar as corridas. Do ponto de vista do espectador, claro. Pela Mercedes ficava assim sempre, né? Quer dizer, o domínio da Mercedes pela Mercedes ficaria assim. E aí o segundo ponto, gente, o que acontece com o Raikkonen? Ok, nos Estados Unidos ele foi segundo, ótima corrida e tal. Mas no geral ele não é nem sombra do que era antigamente. Antes de deixar a F1, ele era tão agressivo e competitivo. Depois no WRC também não fez feio. Aí voltou para a F1 engajado, aparentemente, ajudar uma equipe pequena a crescer e se desenvolver. Mas aí ele vai para a Ferrari de novo, parece que sofreu lavagem cerebral. Mesmo comparando com os últimos momentos, decepções na Lotus. Ele não parece o mesmo. Hoje estou assistindo o GP dos Estados Unidos e vendo ele batalhando e brigando com Bottas com uma precisão que parece um gato brincando um rato só esperando o momento para devorá-lo. Mas então, no final ele dá a posição para o Vettel numa boa. Ok, nenhuma surpresa nisso, só tristeza. Eu me lembro da provável lavagem cerebral sofrida por ele, o que é muito triste. E aí ele faz 2 PS no comentário, né? Desculpem não mencionar nada sobre o episódio em si. Ele ainda não escutou e acho que vai demorar a escutar. E é o episódio do Café com Velocidade. E o segundo é: avisem o Campos que desta vez não demorarei 5 anos para mandar outro e-mail. Então, Fábio Campos, esteja avisado. Tá? Estou avisado. Ok. Campos, aproveita e escolhe um dos temas para falar. O primeiro a respeito mais genericamente Fórmula 1 ou Kimi Raikkonen? É todo seu. Não, do Raikkonen eu acho que a questão é técnica. Ele não tem hoje ele não consegue render, ele desde que pegou essa Ferrari nessa nova fase, né? Porque ele viveu, antes dele sair da Fórmula 1, ele viveu uma fase da Ferrari, depois voltou para uma outra Ferrari. Ele não se acha tecnicamente, ele não tem o carro na mão, ele não consegue extrair, é técnico o problema dele. Eu não acho essa questão aí, não é de lavagem cerebral. Eu acho que o piloto que guia para a Ferrari, ele sabe muito bem onde ele está pisando, né? Não tem, nenhum deles é bobinho a ponto de se surpreender. E ele já tinha guiado, né? É puramente técnico. Exatamente. É puramente técnica. É um piloto que não se acha, passou anos brigando com a frente do carro, né? A frente do carro era... O Alonso gostava de um jeito e a Ferrari fazia
trabalhava para acertar para o Alonso e ele não conseguia. Depois que o Alonso saiu, ele também não consegue. Então aí eu já não sei exatamente o ponto técnico qual é. Mas ele não consegue extrair do carro, né, enfim, e não tem mais, provavelmente não tenha mais velocidade de onde extrair para virar o jogo, né. Épocas passam, pilotos, prazo de validade se rompem também com pilotos. A gente tem vários casos que a gente pode mencionar, né. Ele já compete contra uma turma que tem o carro na mão, que tem o carro à vontade, que consegue jogar o carro em curvas inesperadas e inexplicáveis. É uma meninada que tem o domínio técnico que ele não tem. Diogo Gomes, e a respeito do primeiro comentário dele, tem alguma coisa a mencionar a respeito sobre o equilíbrio, a condição da Fórmula 1, a competição como um todo? Não muito, é mais uma opinião dele, né? Ele não gosta de ver assim um carro tão à frente dos outros, um piloto especificamente. Eu acho que todos concordamos com eles, né? Eu adoraria ver 6 pilotos, 7 pilotos ali se matando corrida após corrida. Eu adoraria que 2012 fosse todo ano, com 7, 8 pilotos diferentes vencendo durante o ano, com decisão acontecendo no finalzinho, ou 2008, a maneira como acabou. Então, isso é sempre o que a gente quer, mas não é por aí, né? O esporte tenta fazer ali seus ajustes para ir atrás de algumas coisas, algumas alterações. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu só concordo com ele sobre rally. Eu sou um grande fã de rally, e para assistir carro na frente assim é bom ver rally mesmo, que vai um por um. Mas enfim, só brincadeira, são esportes diferentes. Eu acho que a Fórmula 1 ela vem trabalhando para tentar melhorar isso aí, mas é coisa a longo prazo. Fábio Campos, ele fala sobre uma Fórmula 1 mais competitiva, sobre disputas e tudo mais. Em 2021, você acha que teremos uma Fórmula 1 mais competitiva? Eu não sei, viu, Rosa? Se ela vai ser competitiva, eu não sei. Aí tá tudo muito ainda nos primeiros desenhos, nos primeiros rabiscos, nas primeiras conversas, nas primeiras discussões. Não dá para saber o que vai ser. O que a gente pode analisar é o impacto extra-pista. Na pista é impossível saber, mas o impacto extra-pista que as medidas agora estão trazendo, né, para a gente entrar no assunto da terça-feira, pegando aí o gancho do que escreveu o nosso Andy Cardoso. A Fórmula 1, ela está vendo, nesse momento, e eu já usei essa expressão aqui, né, uma encruzilhada. Né? Ela está no momento de definir o que foi anunciado na terça-feira é um primeiro esboço. Até porque eles... O que foi anunciado, Campos? Explica para o novo motor. O novo motor, assim, as novas bases do novo motor, né? As novas diretrizes do novo motor. Que... Enfim, a gente não precisa nem ficar entrando assim tão tecnicamente na questão, mas o motor tem mais giros, o motor vai ter algumas peças retiradas, como o turbo compressor, né? O turbo a parte de recuperação de energia do motor que transforma o calor em energia, digamos assim, o EGU-H, não vai existir mais. Houve uma série de padronizações de desenho, isso é impossível a gente saber exatamente, porque ainda é tudo um esboço, mas a gente já sabe que várias partes do motor, não é peças adjacentes, não, é o motor mesmo. Ele vai ter várias partes que vão ter medidas, por exemplo, padronizadas, tamanho, peso. Padronização, era isso? Essa palavra, quando surgisse, eu queria até interromper. Então é um pouco daquela ideia que você falou há algum tempo atrás, que a Fórmula 1 precisa padronizar mais algumas coisas? Um pouco, porque essa é uma padronização muito assim. Né? É uma padronização de pedaços do motor, né? Então, assim, é uma padronização muito pequena. Eu defendo até uma padronização muito maior. Mas essa é uma estandartização, não sei nem se essa palavra em português existe, de, repito, tamanho e peso. Porque muito do motor, muito do desenvolvimento, muito da guerra da Fórmula 1 que acontece por baixo das carenagens hoje é o desafio do peso, né? Materiais cada vez mais leves, e isso é fundamental. Então vai haver, inclusive,
restrição, digamos assim, essas obrigações de ter pesos definidos para que evitar, aí acerta outra linha para evitar o gasto em desenvolvimento. Não adianta ficar querendo gastar milhões para transformar uma peça numa peça mais leve. Por isso que eu já venho dizendo aqui, e em outros locais, né, redes sociais por aí afora, que os motores, tudo isso dos motores são um gancho para se mudar a Fórmula 1. É um pedaço, e aliás não é nem o que vai resolver. Pode até fazer um motor excelente, uma regra perfeita de motor, que sozinha, evidentemente, não vai resolver. Haja vista que a gente tem um grid hoje, em que a gente pode até dizer que tem 3 equipes na ponta, que estão cada vez mais no mesmo nível, cada uma usa um motor diferente. E a gente tem equipes com o melhor motor da Fórmula 1 que se arrastam. Então, o motor ele é digamos assim, a força motriz, para usar um trocadilho, para mudar a Fórmula 1. E para mudar principalmente uma questão que vai acertar tudo, que é a questão financeira. O fundamental desse novo projeto, apresentado na terça-feira, que ainda vai ser mais detalhado, porque eles fizeram por querer, né? Eles estão mostrando um rascunho ainda, porque eles não querem que ninguém comece a trabalhar agora. Eles não querem que ninguém dê o pulo do gato, que é o que a Mercedes fez. A Mercedes começou a trabalhar nesse turbo híbrido muito antes de qualquer uma. Muito antes. E aí é uma das grandes razões da era Mercedes que a gente assiste. Então, até explicando, Campos, eles vão liberar todo o projeto faltando um ano, né? Então vai ser em 2020 para os motores 2000, para ter essa cronologia aí acertada. Até por isso eles mencionam o fato de demorar tanto para fazer essa alteração, né? Que não pode ser feita de uma hora para outra por questões de contratos, tudo, mas também por conta dessa ideia de evitar esse pulo do gato. É o lado bom de uma situação ruim, né? Porque ao mesmo tempo em que nós estamos de mãos amarradas e temos que esperar anos e anos para que essa mudança venha, o lado positivo é poder trabalhar com esse tempo que existe, né? Que é uma das heranças do Bernie Eccleston, esses contratos muito enrijecidos e muito longos, com medo das montadoras saírem correndo. Então, somos aqui vítimas do Eccleston até hoje. Pagamos e vamos ter que assistir a Fórmula 1, vamos seguir torcendo para que o caminho da Fórmula 1 seja de um equilíbrio técnico, né, nesse futuro de 18, 19 e 20. É até algo que a Fórmula 1 está apostando. É até algo que faz parte desse motor não ter virado uma revolução completa. Porque eu não esperava, já falei isso no café aqui há muitos programas atrás, mas muitos esperavam super revolução. Um motor que nem fosse híbrido mais, que fosse sei lá quantos cilindros, 12 de novo. É evidente que essa revolução não viria, e a gente já falou disso aqui há mais tempo no café. Mas não fazer uma super revolução no motor também é uma maneira de se evitar o pulo do gato. Também é uma maneira de alguém ter uma sacada genial, vir de Mercedes, e pular na frente dos outros. Então vai se apostar numa continuidade do que existe, mas mais barata, menos complexa. E aí, isso para mim é absolutamente certo. É certíssimo esse caminho que estão fazendo. Porque o motor 2021 não vai ser, repito, uma revolução. Ele vai ser uma continuidade do que está aí. O que é um modo de garantir o equilíbrio. É um modo de se apostar no equilíbrio, porque a Ferrari já deu um salto do ano passado para esse. A Renault tem tudo para chegar também. Aí você dá até para pobre Honda, digamos assim, pobre entre aspas, porque pobre eles não são, mas você dá para a sofrida Honda um caminho de evolução. Né? Você não diz para a Honda, olha, tudo que você está sofrendo aí vai jogar no lixo. Não vai. Vai continuar, embora com mudanças sérias, vão ter que voltar para a prancheta, digamos assim, em algumas coisas, mas não é uma revolução radical. Eu tinha que até pegar esse dado, e eu acharia interessante mesmo, de ver quantas vezes no ano a Honda trocou o turbocompressor do carro dela, exatamente esse que vai deixar de existir. Porque... Na do Van Dorn foram 14 vezes. 14, né? É um número, assim, eu lembro... Não, perdão, 12 vezes. 12 vezes. São permitidos 4, trocaram 12. O número é absurdo. Então, assim, nesse sentido, por exemplo, pegando esse gancho aí do Fábio Campos, a Honda já pode ter um ganho ali com algo que ela realmente, nesse projeto, já viu que não vai acertar. Ou pode até acertar, né? Por conta da retirada. E aí, Diogo,
cortando o Fábio Campos, mas como ele gosta até, tem uma questão que eu pensei nessa remoção do turbocompressor e a manutenção do KERS. Será, e aí fale para os nossos ouvintes, será que a Fórmula 1 está seguindo um caminho para se tornar igual à Fórmula Indy? Porque é sabido, de certa maneira, né, que ninguém lá do corpo técnico também gosta da asa móvel. Já falaram algumas vezes de remover. E aí na hora de mostrar o motor eles deixam o KERS, que é basicamente pode ser uma função de push to pass. Você vislumbra isso no futuro da Fórmula 1? Sim, assim, é claro que é uma coisa a longo prazo, né? Mas sim, é o início dessas mudanças. Você, por exemplo, a retirada, a gente tem que ter cuidado na hora de falar, né? Porque se você coloca tubo compressor, aí o pessoal já acha, não vai ser mais tubo. Não, continua sendo tubo. Como o Campos explicou, vai ser tirado uma parte basicamente. Que é o MGUH, né? É MGUH que é removido. Isso, pela siglazinha ali. E o MGUK, que é o KERS, Fica positivo. E ele tem um controle melhor. O piloto ali vai habilitar ele manualmente, vamos falar dessa maneira, né? Usar ele ali, ele vai controlar esse uso. Vai voltar a ser o KERS. Você percebeu que a gente gastou, brigou e vai voltar pro KERS. Mas enfim, foi a primeira coisa que eu vi quando eu li a nova não, o esboço de nova regra, e eu falei, poxa, 10 anos brigando. Né? Não, sim. Exatamente como foi, né? Não, claro, nem podia, mas eu digo assim, poxa, a gente tinha um KERS, aí resolveu revolucionar o motor, aí gastou-se trilhões, aí passou 10 anos brigando, aí o torcedor chorou porque o motor era ruim e não fazia barulho, e aí a gente vai voltar pra ter o KERS assim, mas enfim. Mas o KERS nunca deixou de existir, gente, ele continua. Não, sim, ele é um KERS, mas ele vai mudar a aplicação dele, ele não vai ser mais automático, ele vai ser manual. Então, ele foi evoluído. Exatamente, ele foi... Não sei, né? Não sei se é uma evolução exatamente, né? Não é exatamente uma evolução positiva, mas é uma evolução. A força das frenagens era despejada, ainda, e vai continuar até 2020, despejada pelo o próprio motor, absorve essa potência e joga. A grande diferença vai ser que volta com o 2009, o piloto vai acionar esse boost, né? Esse impulso a mais. E a diferença também é que em 2009, não sei se vocês se lembram bem, tinha até aquele gráfico, né, que era aquele raiozinho. Que era o piloto, uma bateriazinha. Uma bateriazinha, que o piloto carregava durante uma volta e aí usava durante essa mesma volta. Não vai ter isso mais. Ele vai poder agora, por exemplo, carregar por várias voltas. Ele vai poder fazer um uso, digamos, mais tático. Né? Ele vai poder passar várias voltas ali acumulando uma compressão, digamos assim, maior de energia, para quem sabe soltar mais no momento necessário. E só para terminar, isso abre a chance de se acabar com o DRS. Isso para mim é de se ir até Paris, parar na frente da sede da Federação de Automobilismo e bater palma. O que eu já fiz, já tirei até foto, e bater palma. Eu não bati palma, mas dessa vez eu bateria, porque há uma abertura técnica para se acabar com essa aberração absurda e ridícula que é o DRS. Não, é isso, exatamente. E só voltando um pouco na parte de preços, a gente quer adicionar que esses motores, por mais que algumas, claro, muita coisa vai ser usada, digamos assim, até porque continua sendo V6, continua sendo turbo e tudo aquilo, mas eu vi entrevista do Toto Wolff, e eu estava tentando me lembrar o nome dele, mas eu não lembrei, é o chefe da Renault, não é o Remy Tafin. O Cílio Abiteboul. Isso, exatamente. Que eles falaram, no fundo, a gente vai ter que construir um novo motor. Vai se usar algumas coisas, sim, mas não é uma adaptação desse motor, é um novo motor, a segunda palavra deles, né? Então vai ter custo e tudo mais. Eles não entraram em detalhes, claro, até porque eles têm só um rascunho, mas eu fiquei pensando, será que isso não pode gerar algum custo a mais, pelo menos inicialmente? Aí depois esse custo ele vai diminuir naturalmente, mas inicialmente será que não pode ter um boom de custo também? Que aí iria contra a ideia de que esses motores, e é bom voltar a falar motor, que esses motores eles sejam essencialmente bem mais baratos, até se estipular algumas metas e tudo mais. Olha, Diogo, a gente tem que pensar, nesse caso, indo para esse lado, que um dos pontos principais da proposta é trazer novos fornecedores. Gente que não se assuste com o valor absurdo que se gasta com toda a preparação dos motores. E aí, logo depois dessa notícia que a
a FIA divulgou, né, o esboço técnico, a Aston Martin, que era aquela que sempre aparecia ali cogitando tudo, mas nada muito sério, o CEO dela, o Andy Palmer, apareceu, foi e falou, agora estamos interessados. Então, assim, ele já estava interessados antes, né? O Andy Palmer só alinhou o pensamento dele ali. Mas Tipo, botou gostamos a cara, do que ouvimos. né? Botou a cara. Não, mas eles já tinham botado a cara antes. Eles patrocinam a Red Bull. Eles fecharam acordo com a Red Bull de patrocinar carro Master. Ano que vem não tem mais Red Bull. É a Aston Martin do lado do carro. Uma coisa é você patrocinar um carro e você tá com o nome ali, mas... Não, mas foi dada a ideia de que vai ter um acordo nesse sentido. Eles já falaram antes que tinham interesse. Assim como a Porsche não chegou a público e falou, olha, eu tenho interesse em entrar na Fórmula 1 de fornecer um motor, mas todo mundo sabe, porque existe a lógica para eles, né? Eu concordo com você não tá errado. Porsche é que assim, a Porsche nem tanto. A Porsche tinha muito mais coisas impedindo ela de voltar, inclusive o caso do Volkswagen, do Dieselgate, manha, e toda a operação dela que tá no WEC e vai para a Fórmula E, e as regras e tudo mais que a gente até já, né? Tem esse ponto. Sim, também. Todas as reuniões de motores que tiveram antes disso, a VW, Porsche, como queira chamar, tava lá. Então, poxa, a gente está tendo uma reunião de um projeto para criar o que seja. E eu tô mandando um representante para lá, eu não tô mandando porque eu quero aparecer, né? Eu tenho algum interesse ali. Então, mas enfim, a Aston Martin, eu vejo assim, eu concordo com o que você falou. É importante o CEO da empresa chegar e falar, olha, gostamos do que ouvimos. Isso é um atestado maior de todos, né? Olha, gostamos do que ouvimos. Então, claro que muita coisa muda porque ainda falta muito tempo e é péssimo como a gente fica excitado por conta disso, mas vai ter que esperar tantos e tantos anos até que tenha alguma coisa. Isso frustra um pouco, mas para início de conversa é um parâmetro muito bom. A minha torcida, que eu comecei a puxar do negócio dos preços, a minha torcida é que venham mais novas montadoras e que se abra um leque de opções. Porque, por exemplo, hoje a Renault ela consegue barganhar. Porque o leque de opções é pequeno. Hoje a Renault, ela conseguiu barganhar, por exemplo, o Carlos Sainz, se você parar para pensar em cima disso. Mas é porque tinha que quebrar o contrato. Ela barganha, né? Não, exatamente. Mas é porque para poder quebrar o contrato, enfim. Mas de alguma maneira ele envolveu fornecimento de motores com uma barganha para ele. Foi uma super barganha, que foi o Carlos Sainz. No momento que você tem mais opções, tem mais fornecedores, você espalha isso para as equipes, sabe? Você dá a opção para a equipe. Você não vai ter, por exemplo, uma Sauber desse ano correndo com o motor do ano passado. É uma aberração. E o principal, você aumenta a cadeira, né? Que para mim é o principal dessa discussão. É você ter mais... A Fórmula 1 precisa de mais vagas. Precisa. Então eu acho ótimo que se converse nesse momento, né? E parece que eles estão fazendo isso, eles estão conversando com montadores que estão fora da Fórmula 1. Aliás, eu até vejo a Porsche até mais perto do que a Aston Martin. A Aston Martin, para mim, é um balão de ensaio da Red Bull. A Aston Martin é muito pequena. Exatamente. A Aston Martin é muito pequena. A Aston Martin é Red Bull, né? Se viesse, é porque tá fazendo carro, Red Bull de rua, enfim. Então tem outras coisas envolvidas, então tá fazendo ali politicamente. Tomara que eu esteja errado. Tomara que a Aston Martin um dia entre na Fórmula 1, seria ótimo. Embora eu gostaria de existir uma cláusula, claro que nunca vai existir, de que só entra para fornecer motor, não entre como equipe. Por favor, a Fórmula 1 precisa mais de motor do que de montadora como equipe. Para a gente lacrar aqui o assunto, que nós vamos falar ainda por muitos anos sobre esse assunto, então a gente não precisa, né, cravar nada agora, nem poderíamos, você trazer novas empresas para a Fórmula 1, mas deixando muito claro quem é o dono da coisa. Quem faz as regras. Esse é o momento da Fórmula 1. Quando eu digo esse é o momento, aí eu já estou ampliando. Não é 2017. 17, 18, 19, 20. É um período para a Fórmula 1 colocar as coisas muito bem pensadas para se atrair. Ótimo, perfeito, ok. Mas de uma maneira que seja nós, FIA e Liberty, somos quem fazemos o regulamento. É assim. Quer, bem-vindo, não quer, a Fórmula E te recebe de braços abertos. Esse é o grande X da questão. Não virar refém, que é o que foi feito em 16, 15, 14, 13, é o que a gente volta 20 anos no tempo. É a Fórmula 1 se entregando a quem disputa para ditar as regras. O que está erradíssimo. Acho muito positivo
que Toto Wolff, Cyril Abiteboul já reclamem. Acho positivo que eles reclamem, porque já é sinal de que não estão dando as cartas. Porque se deixar, a Mercedes evidentemente vai querer que mude assim a cabeça do pistão do motor e tá ótimo, e vamos seguir. A Red Bull chia tanto porque tá lá atrás, senão estariam todos apregoando a continuidade do motor. É importante que a Fórmula 1 se posicione, crie uma regra, por isso eu sinto muita falta de ver uma Ford, uma Cosworth, que é uma empresa que, se vier, tem um histórico de sustentar um grid. A gente precisa disso, de uma empresa que entre com, olha aqui, eu posso fornecer 10. É barato ao ponto de que eu posso fazer 10 motores. Já pensou o que isso não pode fazer? Embora a Fórmula 1 ela vai voltar nunca àquela época de 30, 40, carro não vai existir mais, mas uma capacidade robusta de sustentar um grid, e aí você vai acertar lá a questão, aí você começa a ter que acertar a questão dos custos, para você dar mais poder para a Force India, para você dar mais poder para a Williams, para você dar mais poder para a Sauber, para que as montadoras possam ser transitórias. Entre, divirta-se, no dia que você quiser ir embora, ok, vamos perder vai ser uma pena, mas vamos seguir vivendo. Não pode ser isso que é hoje. Então o momento é de virar esse tipo de jogo. Essa mesa precisa ser virada. Da Fórmula 1 se estruturar a ponto de que as montadoras entrem como colaboradoras, como para enriquecer. No dia que elas quiserem ir embora, elas podem ir. Porque o que foi feito até hoje é virar para as montadoras e falar assim, o que você quer? Quanto você quer? O que a gente precisa fazer para você ficar? Não pode ser assim. Está na hora de privilegiar piloto, está na hora de privilegiar torcedor, está na hora de privilegiar a televisão e parar de privilegiar essas montadoras. Elas têm que fazer parte e não ser controladoras como são até hoje. Que bom que reclamam a Mercedes e a Renault. Que bom, sinal de que as coisas não vão ser tão agradáveis. Vai ser caro, como vocês colocaram. Pode ter um custo, sim, de ser caro, Diogo perguntou. Mas se a estrutura de motor for barata e sustentável, isso vai se mexer muito ainda, gente. Vamos bater de novo nessa tecla. Calma. Não temos o motor ainda. Vai se mexer muita coisa de peça, de dimensões, de tamanho, de o que pode usar, de o que pode usar. Se chegar num ponto em que esse motor seja barato, é um começo para o esporte ser sustentável. Uma palavrinha tão na moda hoje. Temos que até lembrar, né, que um dos pontos mencionados nesse primeiro esboço aí da regulamentação para motores de 2021, que tem questão de qual tipo de combustível, tipos de óleo, uma coisa que já vai ter muita coisa ainda para discutir. Né? É uma coisa que já chama a atenção, porque no início desse ano já teve polêmica a respeito de como, por exemplo, a Ferrari teve esse desenvolvimento todo, e aí levantaram questão de óleos utilizados. Tá certo que ali foi uma questão de distribuição dentro do carro, mas isso influenciaria também um tipo de projeto que alavancaria o que é hoje em dia um carro de Fórmula 1, né? Um conceito de carro de Fórmula 1. Então, tem muita coisa a se discutir, com certeza. Fábio Campos lacrou, como ele mesmo disse, esse assunto, e esse bloco também está lacrado a partir de agora. Fica aí para comentários para semana que vem. Pode ser para o programa principal, pode ser para o programa de quarta-feira. Se bem que semana que vem o de quarta-feira já vai estar próximo da corrida, e essa corrida é especial, né? Porque alguns membros do podcast terão que viajar, se deslocar para poder comparecer. Mas enfim, semana que vem é uma outra história. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.